Olá, queridos, paz de Cristo Jesus, louvamos a Deus pela sua vida e agradecemos de forma muito especial a você que está inscrito no nosso canal. Se não está, se quiser sim fazer, faça, certo de que além de ser abençoado com as ministrações da Palavra de Deus que estão aqui gravadas, você ainda apoia o importante trabalho, o grande projeto, o projeto Tabernáculo. Projeto esse que você pode conhecer por meio das nossas redes sociais. Pois bem, como dissemos na primeira parte do vídeo, onde nós apresentamos este livro, Um Culto ao Senhor, o homem que estava à frente do traslado da arca, o rei Davi, o homem que comandou o grande culto, o que estava à frente do grande culto, celebrado por ocasião do traslado da arca de Kiriat Jearim para Jerusalém, era o rei Davi, o qual também é chamado na Bíblia, o próprio Deus deu testemunho neste sentido, como dissemos, como a Bíblia afirma, o qual era também o homem segundo o coração de Deus. Então veja, Davi era rei em Israel, e além disto, Davi também era segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Porém, apesar disso, Davi, como os fatos mostram, confirmado nas Escrituras, sobretudo, de forma especial, o trágico fato da morte de Uzá, comprova que nenhum homem ou nenhum líder, por bem-sucedido que seja, tem autonomia para fazer o que quiser ou o culto da forma que quiser. Embora fosse o homem segundo o coração de Deus, por não ter observado os princípios relativos à realização do culto, Davi sofreu uma grande surpresa, uma trágica surpresa, quando viu Deus matar Uzá durante o traslado da arca. Portanto, a ideia de que o líder bem-sucedido, um grande líder, um líder famoso, pode fazer o que bem quiser no culto, essa é uma ideia equivocada e que só tem lugar na mente, na cabeça das pessoas que não conhecem a Bíblia. É equivocada, não tem embasamento bíblico para tal ideia, para tal tipo de pensamento. Não existe nenhum homem, por bem-sucedido que seja, mas que tenha uma vida ou uma conduta aprovada biblicamente, não existe ninguém que esteja acima dos preceitos da palavra de Deus. Davi era segundo o coração de Deus, era o rei de Israel, porém, como não observou os princípios bíblicos referentes à realização do culto, Davi sofreu uma grande surpresa, teve uma grande e triste surpresa durante o traslado da arca. Outro ponto que merece destaque é o fato de o culto que Davi realizou contar com todo o requinte. Como dissemos e como está na Bíblia, Davi mandou fazer um carro novo, um carro especial. Davi convidou as maiores autoridades de Israel para participar do culto, seus principais oficiais, os sacerdotes, as maiores autoridades, portanto, tanto civil como religiosa, ou político e religiosa, estavam presentes no culto realizado por Davi. Davi escolheu 30.000 dos melhores soldados, ou seja, Davi usou o que tinha de melhor, todo o requinte, todo o capricho, para oferecer o melhor culto possível a Deus. Do ponto de vista humano, o culto realizado por Davi era irretocável. Porém, isto não garantiu a aprovação divina ao culto que Davi realizava. Portanto, o culto que Deus aprova não é o culto pomposo, de ostentação, que agrada os olhos humanos, que tem o aplauso dos homens.
Como dissemos no primeiro vídeo, o culto não é para agradar o homem, o culto não é para satisfazer o ego humano, especialmente de quem realiza, de quem está à sua frente. O culto deve ser unicamente para agradar a Deus. O único que deve ser agradado é o Senhor, que é o único digno de culto, o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. Portanto, não é a aparência externa, não é a beleza do culto, vamos dizer assim, não é aquilo que agrada os olhos humanos. Volto a dizer, não são os olhos humanos, não é o coração do homem, não é a aparência do homem, o gosto do homem que deve ser satisfeito ou agradado, é o Senhor. E nem sempre o que é bonito aos olhos dos homens é bonito e tampouco conta com a aprovação divina. Portanto, mais um cuidado a ser observado, que não deve ser ignorado. Quem deve ser agradado é o Senhor, o que deve ser feito no culto deve estar em conformidade com a vontade do Senhor e deve ser feito para agradar o Senhor, ainda que desagrade o homem ou alguns dos homens. Um outro ponto que nós queremos destacar é o fato de a intenção de Davi em levar a arca para Jerusalém, como dissemos no primeiro vídeo, era como se Davi estivesse dizendo que não aceitava governar sem a presença de Deus. Davi queria que Deus fosse o centro do seu governo ou estivesse à frente do seu governo. Portanto, a intenção de Davi era a mais preciosa possível, a mais bela, mais louvável, como nós gostamos de dizer. Todavia, fica claro para nós a lição, esta lição. Boa intenção não justifica, não é o bastante para a realização do culto ou para a aprovação divina. Existe até um ditado aí que diz que de boa intenção o inferno está cheio. O culto não deve ser feito com a boa intenção do homem, se é que a gente pode dizer isso. O culto deve ser feito sempre mirando o coração do Senhor, o agrado do Senhor e a adoração ao seu bendito nome. A minha boa intenção não substitui, tampouco deve estar acima dos preceitos bíblicos. A intenção de quem adora não deve se sobrepor, não substitui os preceitos da palavra de Deus. Há eventos bíblicos que confirmam isto. Nós sabemos que quando os assírios foram trazidos para Israel, por não saber adorar, o Senhor permitiu que leões matassem alguns deles. A intenção era de adorar o Senhor, porém a forma era equivocada e o Senhor mostrou a sua reprovação, permitindo que leões matassem aquelas pessoas. Portanto, a boa intenção do adorador não está acima dos preceitos da palavra de Deus. É, portanto, equivocada, trágica e infeliz a ideia daqueles que dizem, mas eu tenho boa intenção, eu tinha boa intenção, ou eu canto com boa intenção, eu prego com boa intenção, ou eu fiz o culto com boa intenção, ou eu adorava com boa intenção. Essa boa intenção não adianta de nada se ela se choca com os preceitos bíblicos. Portanto, o parâmetro que deve nos orientar não é a boa intenção, a nossa boa intenção, ou a boa intenção do adorador, mas os preceitos bíblicos, o preceito da palavra de Deus, os preceitos da palavra daquele para quem o culto é oferecido, ou para aquele que é o único digno de culto. Portanto, querido, que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça de sermos, aliás, fiéis aos preceitos bíblicos no que tange ao culto. É óbvio que isso é de forma geral, mas no caso aqui que estamos abordando em relação ao culto, não nos deixar levar pela aparência ou pela pompa para agradar os homens, porque o culto deve ser para o Senhor. Não nos deixar levar
aparente sucesso, por sermos bem-sucedidos ou por julgarmos termos muita ou grande intimidade com Deus. Nada disso está acima dos preceitos bíblicos. Guardemos isso, ou tenhamos isso em mente. Observemos sempre e jamais vamos substituir a boa intenção com a ação segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Deus nos ajude, Deus nos abençoe e até o próximo, se o Senhor assim nos permitir.